No episódio anterior de Ecolíbrio, Tartaruga marinha, entendeu? Tipo, umas coisas que Colocar ela parecem... no oxigênio, bizarro. Aham. Não, e depois você fez o roteiro da Baleia Franca com a gente. Foi uma experiência muito maravilhosa. Pra nós, assim, faz muito sentido, né? A gente sempre tenta buscar esses projetos e esses profissionais. Agora vai ser muito gratiluz, assim, mas essa coisa meio de gratidão mesmo, sabe? De, nossa, ufa, essas pessoas existem, sabe? Ufa, as pessoas são maravilhosas. E tirar essa coisa de, nossa, os seres humanos são horríveis. Tipo, mudar um pouco o ponto de vista. E eu acho que o ecoturismo, ele tem essa capacidade de mudança de ponto de vista. Cara, isso é a chave, assim. Foi a nossa grande virada de chave com o Ecoar. Porque eu já tinha essa noção na faculdade. Eu já tinha essa compreensão. Mas eu ainda olhava o turismo, né? O ecoturismo no geral, assim. Como, mas... será que também não é uma atividade predatória? E aí, com a Ecoar, eu falei assim, tá, pode ser que alguém esteja fazendo de forma predatória, mas não vai ser eu. É. Né? E assim, o que eu quero é que as pessoas vejam, tem uma forma da gente conhecer esses lugares e isso servir como uma ferramenta de conservação. E é o que a gente bate muito na tecla. Eu posso ir para um lugar e acabar com ele, e eu posso ir para um lugar e deixar um impacto positivo no lugar. Né? Então, assim, são muitas vertentes de turismo assim surgindo, né? Tem até também um conceito de turismo regenerativo, que é muito legal. E sempre que a gente pode, a gente traz isso nos nossos roteiros também. Mas, assim, o meu principal, né? O que me guia, assim, nos roteiros, a pergunta-chave é: a pessoa vai sair dali como? Eu preciso que ela saia com uma visão de que ela precisa proteger, que aquilo é precioso demais e que é uma joia e que ela precisa atuar daqui pra frente como uma agente de proteção, não como uma pessoa que vai ser mais uma que vai explorar aquele lugar ou que, não vou ligar muito. Unidade de conservação, o que tem a ver? Não é isso, né? Então eu quero que a pessoa saiba falando, meu Deus, existe uma coisa que chama unidade de conservação, chama projeto de conservação, que são pessoas que se dedicam todos os dias na produção desses lugares. Então eu preciso proteger essas pessoas. Eu preciso incentivar. E a comunidade local também. E a comunidade local também, que acaba servindo como um fiscalizador daquele ambiente. E que, querendo ou não, são as pessoas que sabem como coexistir naquele espaço. Exato. Então elas podem nos ensinar ali, dar dicas valiosas de como ocupar aquele lugar sem destruir aquele lugar. Então, assim, são 3 pontos muito fundamentais, assim, é um tripé muito importante. Os projetos de conservação, as unidades de conservação e a comunidade local, e isso integrado ao ecoturismo, levando as pessoas para conhecer esses espaços, porque eu também não acho que a resposta é vamos impedir os seres humanos de ocupar esse espaço, então. Não, a gente precisa mostrar, senão a gente afasta mais ainda. Senão eu vou falar, então pra que eu vou querer proteger um negócio que eu não posso... Vínculo, né? E criar essa sensação de relação com aquele lugar. Eu tenho uma memória afetiva. Tem muita gente que fala isso assim, né? Eu ia num prédio, num museu na minha infância e agora ele vai ser demolido. E como que isso vai ser, né? Pra minha memória afetiva, eu quero que as pessoas sintam isso com a natureza também. Sim. Se fechar o Museu do Ipiranga, o Parque do Ibirapuera, que são lugares que a gente ocupou muito, assim, na infância, a gente vai falar, pelo amor de Deus, são espaços verdes que a gente cresceu ali naquele lugar, brincando, jogando bola, né, de skate, de bicicleta, e era o meu momento de paz ali. Não podem fechar esse lugar. Então eu quero levar as pessoas pra Moleques do Sul, trazer pra Ilhabela, pros Lençóis Maranhenses, pra Abrolhos, pros seus falarem, eu tenho uma vivência muito profunda nesse lugar, esse lugar não pode deixar de existir. E de trazer a nossa biodiversidade, né? Porque além dessa falta de referência nessa parte, assim, de... olha, que chuva de folhas. Gente! De repente... A natureza comemorou aqui. Ela tá assim, palmas, garotas. Vamos juntos. Bateu um vento pra quem tá só Como ouvindo. não acreditar em magia, sinceramente. Tá vendo? Eu acho que eu não era tão delulu assim. Mas pra quem tá só ouvindo, veio um vento, assim, e aí caiu muitas folhas. Aí teve uma chuva de folhas, assim, foi muito lindo. Mas até me perdi um pouco.
essa coisa, assim, das pessoas que estão lá, né? Eu acho que o que a gente precisa parar pra pensar também é que pra elas é comum até, né? Tipo assim, ver uma onça, a gente tava falando ontem com o pessoal de Castelhanos, é comum ver a jaguatirica, sabe? Saber E a dela. Eu quero também! A gente, tipo assim, eu vou meu ter que Deus, como dormir assim? lá. Uma jaguatirica, sabe? E com conflitos também com a comunidade, né? E como essa convivência, essa coexistência ali. São tantas coisas, assim, essa coisa de criar o vínculo mesmo com esses ambientes. Ah, tava falando da biodiversidade. Tipo assim, além dessa falta de representatividade nessa parte mais, mulheres aventureiras e na conservação e tudo mais, que eu não tive tanto pra me agarrar, além disso, a gente também foi muito entochado de biodiversidade de fora. Que, claro, também são animais lindos, maravilhosos, mas assim, sabe? Uma onça e um leão, gente. A onça é muito mais icônica, entendeu? E Muito aí, mais lacre. e a gente não mais. tinha tanto desenhos, tipo assim, bichinhos. Para pra pensar, se você tinha bichinhos de plástico, se você brincava com bichinhos de plástico, eles eram leão, girafa, rinoceronte ou onça, macaco prego. Tamanduá, Tipo assim, bandeira, hoje que a gente tá vendo mais pelúcia. Baleia Franca. Aham. Hoje que a gente tá vendo mais pelúcia de tamanduá bandeira, a gente tem o Viva aqui que faz livro infantil sobre as baleias aqui na costa brasileira. Então eu lembro E que até os filmes, a animação, né? A gente acaba indo pouco. Ainda lançou, né? A gente já era um pouco mais velha, o Rio, que fala um pouco mais da biodiversidade brasileira. Mas é isso, a gente até perde então era Rei referência, Leão, né? Eu lembro da maior referência de você conseguir ver um cetáceo a olho nu ser o SeaWorld. Que cetáceos são, né, esses mamíferos marinhos, baleias, golfinhos. E aí lá... Sendo que eles estavam passando aqui na nossa litoral. Tipo assim, eu via pra Ubatuba, eu não tinha noção disso, sabe? Eu achava que pra eu ver um cetáceo eu tinha que ir pro SeaWorld pra conseguir ver uma orca. Cara, a gente fala muito disso no nosso roteiro da Baleia Franca, que a gente vai ver os botos da tainha, que são o golfinho nariz de garrafa. A gente vê eles muito perto. E eles fazendo um negócio muito louco, que é a pesca colaborativa. Ai, é muito lindo. Com os pescadores artesanais. O Bruno obcecado. O Bruno amou. E não tem como não amar. A galera vai pra ver Baleia Franca nesse roteiro, mas tem um ouro ali nos botos, porque a galera não tem muita expectativa. Fala, vou ver uns golfinhos, ok. E aí é muito legal, porque você vê a comunidade local integrada com um animal ali da região, e elas desenvolvendo uma atividade de subsistência juntas. Com cemitério pros golfinhos. Com várias... Pros botos. E uma relação, essa relação do vínculo. Os pescadores choram contando a história dos golfinhos. Falando lamentando a morte de um golfinho como se tivesse morrido alguém da família. Porque eles estão ali em contato diário com aqueles animais. Então, assim, isso é muito precioso, né? Muito. E de você falar, eu posso ir lá pra Santa Catarina e eu vou ver um monte de golfinho interagindo com pescadores e eles vão poder me contar como que foi, né, crescer nesse ambiente e trabalhar com os golfinhos e não falar com um treinador do SeaWorld que tá ali condicionando o animal, trancando ele num espaço, confinado num espaço que ele não consegue nadar nem, sei lá, 2% do que ele nadaria no habitat natural dele. E da gente ter essa referência de fazer esses avistamentos no habitat natural. Sim. Né? Porque o SeaWorld também é um tipo de turismo. E existe um turismo que você vê esses animais em vida livre. E que aí sim você vai estar ajudando na conservação. E não espetacularizando um sofrimento, sabe? Uma coisa, mano, tenebrosa, assim. Que aí a gente falando especificamente dessa coisa do SeaWorld, né? Porque como eu falei, os zoológicos ele é mais amplo a discussão. Então acho que não dá pra gente generalizar, tipo, animais confinados é sempre muito ruim. Enfim, não vou entrar nisso agora. Mas eu acho que, junto disso, tudo que a gente falou, né? Essa coisa também de dar rostos e nomes para essas pessoas dessas comunidades, né? Então, eu acho que tem muita gente que já abraçou esse discurso de precisamos trazer comunidades tradicionais, saberes tradicionais e tal. Só que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, né? É você conhecer a Dona Maria dos Lençóis Maranhenses. É você ser amiga do Walter, filho da Dona Maria dos Lençóis Maranhenses. É você conhecer o Lauro e a Laurinda
de castelhanos e fazer um negócio com eles e desenvolver uma relação ali mesmo, sabe? Trocar histórias e conversar e rir e dar rosto mesmo pra essas pessoas, dar, sabe? Respeitar a história delas, assim, não generalizar, tipo assim, ai, povos tradicionais, tudo igual, tudo a mesma coisa, todas as mesmas pessoas, tudo a mesma vivência. Não, são pessoas muito diferentes e muito complexas e muita coisa, muita história, sabe? Então acho que tudo isso mudou completamente a minha visão de mundo, assim, tipo, ecoturismo e turismo de base comunitária, né? A EcoArt, tipo assim, maravilhosa, sabe? Muito, muito perfeitas. E até agora, eu acho que a gente só trouxe a parte do glamour. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho dos perrengues agora nesse encerramento. Porque é isso, né, que a gente tava falando. A natureza, ela é muito... Ela vai apresentar o que ela tiver pra gente ali naquele dia, né? A natureza não, que até é meio ruim, né, essa separação. Mas, tipo, aquele ambiente, aquele lugar que a gente tá, aquela experiência que a gente vai viver, ela tá muito sujeita a, sei lá, imprevistos e coisas, né? Surpresas. E aí, eu acho que assim, também pra dar um contexto, nós três, a gente não tem muito uma visão de tipo, ai, dormir numa rede é um perrengue, sabe? Dormir numa barraca é um perrengue, dormir no chão na barraca, duro. Pelo contrário, a gente faz isso por livre e espontânea vontade. A gente tem essa coisa. Então, assim, os perrengues que a gente vai trazer de exemplo, eu acho que eles são até um pouco pra além disso, talvez, ou enfim, um pouco à parte disso. Contando um pouco de uma história que eu tive nessa coisa, que agora dentro desse universo das baleias ainda. Eu não lembro que ano que foi, eu acho que foi 2024, mas eu sei que era aniversário do Bruno, e aí eu tava aqui em Ilhabela. As meninas do Viva, que é o Instituto Viva Verde e Azul, que faz o monitoramento, pesquisa, educação ambiental sobre os cetáceos daqui de Ilhabela, elas chamaram a gente pra fazer o avistamento de baleias, porque elas iam tirar fotos pra coisa das pesquisas, do monitoramento. Tava o Rafa Mesquita, que ele também é bem conhecido, né, pelas mídias que ele faz. A gente tava pirando nos stories dele esses dias. Teve orca aqui esses dias, né? É, mas... Tubarão-baleia, raia-manta. Mais um dia normal em Ilhabela. No paraíso. Eu fui acompanhar eles, então era uma embarcação maior, era pra fins também, né, de registro, de pesquisa. O mar tava bem agitado. E eu sabia já que a gente ia, tipo assim, entramos no barco, era 8 da manhã, e eu já sabia que a gente ia sair 5, 6 da tarde, sabe? Fui sabendo que, independente do que acontecesse, estaria lá no barco. Não tinha muito, ai, vamos voltar porque uma pessoa tá mal. Claro, né? Se fosse uma emergência e tudo, ia voltar, lógico. Mas assim... Quero saber aonde que tá o perrengue de sair com o Viva embarcado pra ver baleia, Camila. Pois é. E assim, foi o perrengue, mas eu me arrependo nem um pouco. Eu faria toda essa experiência quantas vezes fosse necessário, sabe? Mas tem uma coisa assim que eu nunca enjoei e também era a primeira vez que eu tava indo ver baleia. Eu nunca tinha visto. Era a primeira vez de todas, eu tava indo com essa galera, imagina. Eu não tinha ido ver Franca com a gente. Ainda não. Aí foi, tipo, presente de aniversário do Bruno e ao mesmo tempo, tipo assim, presente da minha vida, né? Porque eu nunca tinha visto uma jubarte a olho nu no mar, né? No ambiente dela e tal. E ainda com essa galera. Então tinha muito conhecimento, muita coisa, muita troca. Eu tava muito animada e eu nunca tinha enjoado em viagem nenhuma. Tipo assim, avião, ônibus, carro, o que fosse. Eu sempre consegui trabalhar do computador. Tipo assim, escrever no computador, ler livro, sabe? Eu nunca enjoei com nada. Então eu tava muito tranquila. Eu realmente não achei que eu fosse passar mal, sabe? E aí começou, né? Eu comecei assim, uma tontura, começou uma coisa. Aí eu tive que fazer xixi. Na hora que eu entrei naquele banheiro pequeno, né? Que aí você fica num lugar fechado. É bad vibe. Bad vibe. E aí veio assim, ó. Aí eu, nossa, tô com uma tontura, mas eu acho que eu não vou vomitar. E aí, de repente, blá. E aí eu comecei. E aí foram, tipo assim, eu vomitei, gente, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu tentava comer um gomo de mexerica. Não conseguia comer um gomo de mexerica. Nem tomar coca direito. Aí eu tentava tomar draminhos, remédio, nada parava, porque eu já vomitava de novo. Eu devo ter vomitado umas 7, 8 vezes. Tava frio. Então aí eu tava já com uma blusa de frio, uma jaqueta. O Bruno me deu a jaqueta dele, eu tava ainda tremendo. Ficar dentro do barco era horrível, porque dá ainda mais enjoo você ficar em um lugar fechado, né? Então eu fiquei só lá, vomitando. Aí eu parava, via a baleia. Ai, a baleia, meu Deus, a baleia. Blá. E aí eu vomitava também. E aí eu também com essa galera, e eu tipo assim, nossa, eu aqui passando mal, sabe? A galera das baleias. Aí uma outra menina às vezes passava mal. Teve uma das meninas do Viva que passou mal também. Mas assim, foi deplorável, assim. Foi deplorável. Eu tava até meio... No final, eu tava
até meia... eu não diria alucinando, mas não tava mais raciocinando muito bem, não. Totalmente mareada, assim. Só que aí eu tava pra mim, né? O que eu falava pra mim? Vai passar, entendeu? Eu sei que 5 da tarde a gente vai 5 voltar. da tarde, ela ficava no relógio. Eu, meio-dia. 5 da tarde vai ficar tudo bem. E tentando respirar, assim, sabe? E o Bruno também aproveitando, Mas esse é me um bom ajudando. pensamento. É. Eu tenho eles também. É. Eu falo, gente, ó, acho que até esse horário eu vou sofrer até esse horário. Depois desse horário... Exato. Se entrar lá, eu continuar vomitando, aí eu vou ter que, sei lá, ir pro hospital e tal, mas assim... Amiga, mas eu super te entendo, porque eu passei exatamente pela mesma situação em Fernando de Noronha, num dia que a gente saiu pra fazer pesquisa com o projeto Tubarões e Raias de Noronha, e eu fui como fiscal ali do ICMBio, porque eu era voluntária do ICMBio, e eu só vomitei. E aí foi um caos total, assim, mas de qualquer forma. Nesse dia eu vi tubarão-tigre, vi tubarão-martelo. Foi uma experiência muito forte, mas realmente a gente nunca sabe quando vai ser o nosso dia de dar PT no barco. Porque E ele chega pra todos. ele chega. Uhum. Não se engane. Eu não tenho costume de enjoar. Algum passeio, em algum momento, talvez aconteça, entendeu? Ainda mais se você não tomar remédio. E aí a importância de você se preparar, de você saber onde você tá se metendo. Porque assim, eu mantive a calma e a tranquilidade, porque é isso, eu sabia onde eu tava, o que eu tava fazendo, com quem que eu tava. Confiando. Confiava nas pessoas, sabia que assim que entrasse no canal já ia mexer menos o mar, já ia melhorar essa coisa da coisa do mareado. Então o negócio acaba que as pessoas desesperam, eu acho que dá mais esse desespero, essa coisa, né? Frente a perrengues e situações que podem se apresentar quando elas não têm muita noção onde elas estão se enfiando mesmo, assim, sabe? Então acho que vocês podiam falar um pouco disso também, né? Da importância de se informar antes de viver essas experiências para que elas sejam o mais tranquilo possível, independente de qualquer fator externo que possa acontecer, né? Conecta muito com uma experiência que eu tive, né, em Floripa. Aí falando então como profissional, né, da importância de você, quando vai para esse tipo de ambiente, para esse tipo de experiência, você não ir também perdido, igual eu fazia quando eu era adolescente. Hoje eu consigo ver a importância de realmente da responsabilidade que é a gente estar num ambiente desse, a gente viver uma experiência dessa, né? Então, uma experiência que eu posso compartilhar como profissional foi que uma vez a gente foi fazer uma trilha lá em Floripa. Eu fui com clientes. E aí, logo no início da trilha, assim, uma das pessoas, dos participantes, já falou: não vou conseguir conversar porque é subida. E na subida eu não tô conseguindo falar. Aí eu, né, com esse olhar já cuidadoso também, vou ter que olhar com um olhar especial pra essa pessoa. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Aí a gente desceu pra praia. Aí na descida ela, contou toda a história dela. E aí foi muito interessante também porque a história dela, ela era TikToker e ganhava bastante dinheiro fazendo as batalhas de TikTok. Eu nem sabia o que era isso, amiga, nem sei até hoje direito. Mas ela me explicou. Mas um dia uma rotina muito de tela, né? Uma rotina muito de tela, muito desconectada com a natureza e muito desconectada com ela mesma. Porque ela o trabalho dela era expor ali o corpo dela pra homens do Canadá, dos Estados Unidos, tipo, nada a ver. E aí ela ganhava os emojizinhos lá da batalha do TikTok, que isso dava dinheiro. Eu não entendo, não posso me aprofundar muito nesse assunto, mas o que eu entendi é que ela era totalmente desconectada dela mesma e da natureza. E aí a gente chegou na praia e ela ficou tirando um monte de foto, me pediu minha mochila emprestada até pra tirar fotos ali, pra mandar pra essas pessoas, porque, enfim, fazia parte do trabalho dela ali, trazer experiências que ela vivia, diferentes. E aí, quando a gente foi subir o Morro da Coroa, ela começou a vomitar. Eu fiquei também, e agora? O que eu faço? E aí a importância dela tá comigo também. O que eu vou fazer pra fazer com que a experiência dela seja menos traumática possível? E eu pensei, será que a gente retorna, porque já tava no meio do morro, será que a gente retorna pra praia e sobe o outro morro, que era um pouco mais fácil, mas ainda assim seria uma subida, ou a gente continua subindo esse morro e aí eu vejo como ela vai se comportar e se acontecer alguma merda, eu chamo um helicóptero, porque eu sei que os helicópteros pousam lá em cima. Então foi muito difícil pra mim também tomar essa decisão, mas bom, quando a gente chegou lá no topo do Morro da Coroa, depois dela ter vomitado várias vezes e já tá muito fraca, e eu perguntei pra ela, e aí, você tá bem? O que você pensa, né? O que você gostaria de fazer? E ela falou, não, eu tô bem, posso voltar. E eu tirei ali as minhas conclusões também como uma conhecedora daquele ambiente, daquela trilha e daquela segurança. E eu chamei o helicóptero e o cara ainda falou, o comandante lá dos bombeiros falou, não, espera um pouco, vê se ela melhora. E eu falei pra ele, não, eu não vou esperar, eu conheço o seu trabalho, eu sei que vocês pousam aqui, eu sou guia de turismo e eu preciso que vocês me atendam imediatamente. Porque não é uma situação qualquer, é uma
uma situação de risco, né? E aí o helicóptero veio, ela tomou soro lá no topo do Morro da Coroa, colocaram uma manta térmica em cima dela, e aí ela entrou no helicóptero e foi imediatamente direcionada para o hospital, né? Então, por que eu quis trazer essa história também? Porque a partir das minhas experiências lá atrás, que eu também me cortava, me furava nos espinhos, ficava sendo rodeada por um monte de inseto que eu achava que ia me matar. Porque eu não sabia como agir com aqueles insetos, enfim. Cobra, né? Geralmente cobra e né? várias coisas que a gente pode viver e experienciar, desde passar mal num barco, até ser picada por um marimbondo, até passar mal de, exaustão física subindo um morro. Então, esse morro é pra você? Esse ambiente, essa experiência é pra você? Você tá preparado pra viver isso? Eu acho que também a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, porque a gente tá na natureza, né? Porque às vezes a gente começar do começo, né? Porque começar do começo. Sim. Muita gente quer fazer trilha com Ecoar e aí a gente faz esse primeiro atendimento e fala, gostaria muito de fazer uma trilha. Aí tem uma trilha lá em Floripa, né, na Grande Florianópolis, que é o Morro do Cambirela. E a gente não deixa qualquer pessoa fazer com a gente. Então, quer fazer? Legal. As pessoas procuram a gente e falam, mas eu pergunto, já fez trilha ou pratica esporte? Ah, não, nunca fez trilha. Então, acho que essa não é a sua primeira. Vamos fazer o Gravatá, Lagoinha do Leste, de repente, de uma forma mais fácil, porque tem várias formas de fazer a Lagoinha, sem subir o Morro da Coroa, voltando de barco, né? Então, da gente adaptar essa experiência pra sua realidade. E pra não ser uma vivência traumática, porque daí você passou mal, foi resgatada de helicóptero, nunca mais vou fazer trilha na minha vida. Exato. Não é o nosso objetivo. Entendeu? Você vai pensar isso, vai falar, que isso, passei mal, não é pra mim. Sim. Só que não é pra você, é que assim como todo esporte, você não começa a correr e vai correr uma maratona. Você começa correndo um pouquinho por dia, aí você vai fazer a primeira prova, você vai fazer uma prova de 5 quilômetros, e aí você vai evoluindo aos poucos, você não vai se enfiar num Ironman no dia 1 do seu treino de corrida. Então a trilha é um esporte, assim como qualquer outro, e ela exige essa prática e essa introdução gradual pra aí sim você se aventurar e subir morros, montanhas, fazer travessias super longas. O que linka com o meu perrengue, assim, também, que o meu maior perrengue de trilha tem a ver com exaustão física, porque a Marina é super aventureira e gosta de subir vários morros e de fazer travessias e dormir em vários lugares, e aí ela queria muito fazer o Vale do Pati, né, uma época, foi em 2024 também, né, que a gente fez. Em 2024, eu preciso viver isso pela primeira vez, tal, porque eu quero organizar a expedição pra lá, quero levar a galera lá. E a gente foi. E aí eu falava pra ela, não é pra mim. Cara, é muita trilha. Quantos quilômetros? No total, uns 60, assim, porque são 5 dias de experiência. Né? São 5 dias de experiências em torno de 60 quilômetros. Só que, diferente dos Lençóis Maranhenses, que eu já tinha tido a experiência de fazer, e que é um ótimo trekking pra iniciante, pra quem nunca fez nenhum trekking, né, de dias, assim, é uma ótima começar com Lençóis. Aí eu falei, Lençóis não tem subida e descida de morro. Você caminha descalço nas dunas, né? Mergulhando na lagoa, tal. É bem tranquilo. É uma coisa... É só de manhã, à tarde já tá totalmente livre. Mais de boa. Vale do Pati tem muito, assim, umas caminhadas bem longas. Não tem uma trilha curta no Vale do Pati pra você fazer. E aí a Marina ia me direcionando. Ela falava, tá, mas a gente vai fazer com peso de todos os dias até chegar na próxima hospedagem. E depois a gente vai deixar lá e vai só com uma mochilinha de ataque pras outras trilhas. E aí ela conversando com a guia local lá, porque nas nossas expedições a gente também sempre contrata o guia local da região. Ela falou assim, olha, e é opcional. Se ela quiser, ela pode ficar na hospedagem. Também algumas têm uns atrativos, né, assim, bem menores do que os grandes atrativos que tem. Mas tem um riozinho, tem uma cachoeirinha, tem uma mata gostosa de ficar. Enfim, então dava pra fazer esse opcional dessas trilhas. Adaptado, na verdade. Adaptado. Então, se você quer andar todo dia, você pode andar todo dia. Se você quer andar, o primeiro e último dia são obrigatórios, tá? Você tem que chegar no vale e você tem que sair. Mas esses roteiros que tem no meio, a gente adaptou. E foi muito legal, porque eu adaptei pra Karen e acabei adaptando pra todos. E aí é legal, Entendeu? se você vai fazer o Vale do Pati com a gente, você sabe que, eu ando, mas
talvez algumas sejam too much Um dia pra eu mim. quero descansar. Um dia eu quero descansar. E assim, você pode decidir isso na hora, né? Tipo, às vezes você vai falar, não, eu vou super bem. Aí eu menstruei no segundo dia, puta, mais tranquila. Não, e a com Karen no fim força. usou dessas artimanhas aí, dessa adaptação. E foi uma experiência incrível pra ela, porque foi adaptada. Porque se ela tivesse que ralar todos os dias, talvez ela não tivesse gostado tanto tipo do Vale assim, do Pati. Então olha a importância da gente de se conhecer. E é isso que eu ia falar, porque assim, eu aprendi muito o que estilo de trilha eu gosto com a Ecoar, na prática. Porque eu achava que eu gostava de trilhas. E aí eu conheci a Marina, eu falei, talvez não é toda trilha. Pera lá! É, trilha que não existe. Trilha que sobe um morro infinito. E aí é um visual, mas não tem nenhuma gota de água pra eu me banhar. Já vou com o pé atrás. Nascer do sol num morro que você anda 3 horas pra subir. Faz noite. Vivo essas experiências, vivo, mas eu pesquiso antes e eu falo pra Marina, também me conhece, eu falo, você acha que eu vou aguentar? Porque, cara, eu também não quero ir pra sofrer, eu acho que é um rolê pra ser divertido, eu preciso que seja, porque é uma coisa, um momento que eu quero aproveitar, então o Vale do Pati eu queria aproveitar, eu não queria ir lá e sair falando, horrível, não recomendo. Claro. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo o Vale do Pati, inclusive pra quem não é tão assim, né, tão aventureiro, porque dá pra fazer essas adaptações, é importante ter experiência com trilhas. E praticar esporte. E praticar né? esporte. Não dá pra ser sedentário. Mas assim, eu não sou muito de ir em mirante. Bom, pô, beleza, então no dia do mirante você fica de boa no riozinho. Que foi o que eu fiz. E foi mágico, assim. Aí no último dia, que não é opcional, é um dia mais longo, mais cansativo. Eu foquei super numa subida que a gente ia ter e não dei tanta importância pro resto do trajeto. E aí eu andava assim, eu falava, meu, tá muito desconfortável. E aí eu vivo esses momentos, né? Eu vivi isso no rapel também. Da Marina, vou fazer um rapel. Nossa, eu não gostei do rapel, eu não vi a hora de acabar. Eu sou da água Eu vi total. a hora de acabar. Lá. A hora que eu pisei no chão, eu falei assim, ufa. Então, eu sou Foi da verdade. Ele sentiu isso no parapente. Mas mais ou menos, que eu não pedi pra ele descer. Ele falou, se você quiser descer, você me fala que eu desço. Fiquei 40 minutos. Voando. Enfim, eu não sou muito aérea. Eu sou aquática, cara. Me põe no meio do oceano, eu tô tranquila. Também. Mas me põe a mais de 10 metros de altura, que eu não encosto o pé no chão direito, já me dá uns faniquitos, assim. E aí no rapel, e foi muito semelhante com o que aconteceu no Pati, foi que, bom, essa é uma característica minha também, que eu recomendo a atividade, a dinâmica que eu faço comigo mesma. Que é de me observar e falar, meu, essa é uma oportunidade de me conhecer de uma maneira profunda, assim. Que, querendo ou não, que é o que o perrengue traz, que é no desconforto que você vai saber como lidar com você e que você vai expandir as suas ferramentas de lidar com uma situação desconfortável. Porque a vida vai te trazer elas, você indo pra natureza ou não, você vai viver esses desconfortos. E as experiências na natureza me trazem de uma forma muito mais sutil e de uma forma muito mais gostosa, porque no fim das contas é um perrengue, mas a vista é linda. De como lidar e trabalhar esse desconforto e ter esse pensamento do vai passar, de que isso é passageiro, de que essa situação desconfortável vai se reorganizar. Sim. E que ela faz parte da vida. Eu tava caminhando e pensando, meu Deus, tô muito cansada, eu queria uma água, eu queria boiar numa cachoeira nesse calor e não tinha nenhuma. E no caminho eu queria chegar logo e descansar. E aí você vai fazendo esse trabalho interno e vai falando, beleza, mas como que eu posso também tornar esse perrengue um pouquinho mais prazeroso? Tem essa vista pra eu contemplar? No rapel eu olhei pro lado, era embaixo de uma cachoeira e tinha um raio de luz entrando e formando um arco-íris. E eu falei, nossa, quando que eu ia estar num lugar assim? Só fazendo esse rapel. Então, assim, às vezes é uma coisa que é um aprendizado pra você não se enfiar mais numa situação que é muito ruim pra você, mas também olhar e apreciar. Com certeza vai ter algo de bom e um aprendizado muito importante, sabe? Sim. Do rapel, meu grande aprendizado foi de que a coisa só depende de mim. Eu falo, bom, só eu vou poder descer isso daqui e eu vou chegar lá embaixo e vai estar tudo bem, eu vou ter passado por esse desafio.
Não, com certeza. E dá pra trazer isso pra vida também, né? Isso que você falou. Tipo, a vida também tem isso. E quando a gente lida, eu acho, com esses problemas na natureza e a gente sente ansiedade nesses contextos de trilha, de coisas assim, a gente depois, quando vai sentir isso em outros contextos da vida urbana, a gente fala, ai, mas isso nem é um problema, na verdade, sabe? É repertório, gente. Tudo é repertório. Eu acho que os problemas, eles parecem que se tornam menores, assim, sabe? Tipo, e os incômodos vão incomodando menos também, né? Tipo, eu acho que a gente vai se acostumando mais, vai se tornando mais resistente a perrengues, incômodos e coisas, sabe? Que tipo, fazem parte da nossa vida, né? é, tipo, os borrachudos. Muita gente reclama dos borrachudos aqui em Ilhabela. Tá, gente, mas nossa, olha aqui o lugar, entendeu? Meu Deus, se for pra tomar umas picadinhas, toma umas picadinhas aí, é isso, sabe? Passe repelente. É, se não tiver uma alergia, claro, mas aí é isso, é você se conhecer e saber onde você tá se enfiando. Então, a gente fala muito disso naquele episódio que a gente gravou ano passado, Sobre o medo, né? Sobre o medo, então se quiserem ver também, vou deixar linkado aqui embaixo. Mas a gente fala sobre medo num contexto geral e a importância também de superar esses medos, né? Eu acho que o perrengue, ele tá muito relacionado com essa coisa de superação de medos, né? Então, até por isso, tipo, às vezes uma coisa que não é perrengue pra mim é perrengue pra você, às vezes uma coisa que é perrengue pra mim não é perrengue pra Marina, porque ela já viveu outras coisas, então assim, é isso. Perrengue é pessoal. É, e aí que tá a importância também de você escolher pessoas certas pra viver essas experiências, né? E por isso também, mais uma vez, essa importância de eu ter ido fazer essas coisas com vocês. Então, tipo, tava comentando que muitos dos medos eu perdi com a Marina. Muitos dos meus medos eu perdi com a Lari aqui na ilha, no mar, sabe? Por ela ser instrutora de mergulho, todas as coisas, tipo, levar e tal. E mostrar, tipo, não só que é possível, como eu consigo fazer, né? Então, acho que tem limites e coisas que a gente vai sentindo e aí vai colocando a régua, né? Então, minha régua vai subindo e aí vai chegar um ponto que eu vou falar, não, daqui eu não quero, tipo assim, pra cima disso eu não quero mais ir, sabe? Ou quero. E aí vai indo, vai experienciando e vai vivendo e vai fazendo. Ah, uma trilha maior, uma trilha mais alta, uma saída de barco mais longa, sabe? Então, você vai sentindo e vai adaptando, né? Acho que é isso. Acho que passamos por tudo. Falamos por muito tempo. Nem sei quanto tempo que faz que a gente tá falando. Bastante. Umas 3h30. Eu sabia que isso ia acontecer, que a gente ia emergir, assim. Eu tava totalmente, tipo assim, agora que eu saí, eu falei, meu Deus, voltei, sabe? Eu tava totalmente imersa aqui no assunto. Mas acho que agora, pra dar um contexto dos roteiros que a gente foi mencionando aqui, meio picotado ao longo do episódio, a gente tá com 2 roteiros pra Ilhabela esse ano. Então, além de tudo que as meninas já disponibilizam no site delas, no perfil delas, que vale a pena conferir todas as experiências, e do vlog que tem da Baleia Franca, que também vai ter Baleia Franca esse ano, né? Sim. O roteiro da expedição. Sempre. Além disso, no dia do dia 3 a 5 3 a 5 de julho. de julho, a gente vai fazer a expedição com os Jubartes aqui em Ilhabela. E aí, nessa expedição, a gente já fez uma no ano passado e foi incrível. Sucesso absoluto. Nossa, não mudaria nada. Tipo assim, foi tudo perfeito, assim. A gente viu a Jubarte, a gente visitou o Viva. A gente teve uma noite de palestras e de roda de conversa na primeira noite, que foi essencial para todo o roteiro. Fizemos trilha, a gente foi no Buraco do Cação pra ver de lá de cima e na Lagoa Dourada. E aí lá a gente também tem um contato com o casal Caiçara de lá e almoçamos lá, a comida deles, muito gostosa. Foi perfeito, assim. E esse ano eu tenho certeza que vai ser também. Então, se você quer ser uma das pessoas desse grupo, a gente vai deixar mais informações aqui embaixo. A gente também tá desenhando um roteiro pra dezembro. Então, a gente tem esse que é focado no inverno e para Jubartes aqui. A gente quis fazer um focado no verão, pensando, né, no verão. Turismo de base comunitária. E no turismo de base comunitária. Então, trazer ainda mais forte essa questão do território aqui da ilha. E aí, pra isso, ontem a gente conheceu o turismo de base comunitária em Castelhanos. E foi maravilhoso, que até eu falei que eu ia falar do colar, né? Então, a gente fez algumas biojoias com escamas de peixe e tal. A gente vai postando, né, ao longo do tempo. Mas a ideia desse roteiro é trazer habilidades e conhecimentos que são importantes e necessárias nesse contexto de emergência climática que a gente está vivendo, né? Então, Uma viagem para adiar o fim do mundo.
Uma viagem para adiar o fim do mundo. Então vem aí, salve a data, né? Aquelas, um spoiler, mas Não a gente. tem data ainda, mas fica ligado. Isso. A expectativa é que aconteça ali no final do ano, assim, né? A gente acredita que dezembro, mas fica de olho nas redes se você tem interesse. Vai ter um monte de coisa, assim. Visita no centro de reabilitação aqui de aves da ilha, vai ter também coisa em viveiros, experiências de turismo de base comunitária lá em Castelhanos. Muita coisa. É isso. É isso. Encerramos. E indicações. Eu ia falar pra gente fechar também falando pra galera viver essas experiências, né? Mesmo se não faz parte do seu dia a dia e você quer. Eu acredito que se você tá ouvindo esse podcast, ou você já é uma pessoa que vive essas experiências ou quer muito viver. Então, a gente já tá falando com uma bolinha nossa ali. Mas pra se abrir pra isso, priorizar, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Financeiramente, questão de tempo também, não é todo mundo que tem essa disponibilidade de se ausentar de trabalho ou questões familiares também. Mas para você se propor a viver isso, né, com uma certa frequência, se é o que você deseja, porque é uma coisa muito linda, muito especial e que transforma mesmo a nossa visão de mundo, a nossa relação com a gente mesmo, né? Como a gente se enxerga, como a gente se conhece. E uma oportunidade de conhecer uma diversidade de pessoas e de formas de vida muito diferentes. E, enfim, né? Dá essa possibilidade da natureza de nos encantar, nos ensinar muito também. Sim, a gente sempre sai com muitas novas amizades dessas expedições. Eu acho isso muito lindo também. De encontrar a nossa galera, sabe? Eu acho que se você tá ouvindo esse episódio, provavelmente você é da nossa galera. Então, assim, venham. Tamo junto. É isso, a gente já indicou muita coisa ao longo do episódio. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela participação, maravilhosas. Queria muito agradecer por estar aqui, é um prazer pra gente estar com você. Você é uma pessoa que a gente admira muito também e que encanta nossos olhos de ver você trabalhando com seus conteúdos, né, e no seu estilo de vida. Então, muito obrigada. E a gente se vê nas nossas expedições aí e nas nossas aventuras juntos. Obrigada a vocês, gente. Adorei Beijo, que vocês galera. toparam. Bora Beijos. pra natureza. Uh!